reunião oficial acontecendo também paralelamente, então eles vão acabar perdendo e eles queriam muito assistir depois separado. Não tem problema. Na verdade, é mais uma conversa, né? É Sim, mais uma conversa, uma questão, talvez, eu tinha pensado em um enredo inicial, mas também deixo à vontade para vocês. O que que eu estou fazendo, o que que eu quero de direito nacional. Então, vamos fazer o seguinte: eu abro uma conversa, eu coloco algumas ideias e depois nós tocamos informações. O que que vocês acham? Tá bom? É que a pergunta, então, por que estudar o direito nacional? O que que eu posso, qual é o futuro que eu tenho na questão do direito internacional? Primeiro, uma premissa um pouco equivocada, né? O direito internacional faz parte da nossa vida cotidianamente. Cotidianamente, quando vocês compram algum produto, quando vocês viajam, quando vocês telefonam, quando vocês, enfim, ele está presente, ele é um direito adjetivo. Ele é um direito adjetivo no sentido, ele vai instruir outros ramos, né? A verdade é que o direito internacional ele pode ser estudado autonomamente ou em partes, como vocês estudaram da parte ou vão estudar alguns em direito empresarial, a Lei Uniforme de Genebra, a questão ligada a mesmo, mas o Código do Consumidor também o Código. Onde é que foi discutido o Código do Consumidor antes? Foi na OMC. Essa discussão veio lá da OMC. Então, nós usamos o Marco Civil de Telecomunicações, por exemplo. O Marco Civil de Telecomunicações saiu de uma briga entre o México e os Estados Unidos a respeito exatamente de questões de controle dentro da OMC. Foi uma vitória americana, inclusive nesse caso, de posturas, como é que ia ser regulado essa questão de como poderia ser as telecomunicações. O civil também está ligado a esses termos. Ahn, Algumas questões ligadas à parte de direito, na parte de direito público, o fato de todos vocês aí estarem terem estudado o primeiro grau em 9 anos. Por que estuda em 9 anos? Porque também é uma decisão que foi acometida lá pelo Conselho do Mercado Comum e internalizada pelos países, já que todos os países adotavam o ensino básico de 9 anos, menos o Brasil. Nós fomos atrás, dando um jeitinho, né? Que antigamente eram os 7 anos, aí antecipamos para 6 anos. O pré-2 passou a ser o primeiro ano. Nós demos o nosso jeitinho, mas isso é direito nacional, isso também é direito nacional. Embora nós estamos, nós recebemos isto, né? Nós recebemos isso de uma forma, sem pensar que isso também é direito internacional. Tá, mas eu quero trabalhar nesta área. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos pensar. A maior parte de vocês, vocês compreendem entre o primeiro e talvez 10º período, não sei se tem alguns do 10º período, mas não sei, Iva, tem quantos aí do 10º? Tem do 10º? nós temos bastante calouros, mas nós temos gente também de outros cursos. Então, eu acho que a métrica seria um pouco diferente, mas temos uma grande quantidade nos primeiros períodos, os primeiros Dos quatro primeiros, períodos. dos primeiros períodos, tudo bem. E de outros cursos também? Sim. Tá, então vamos falar de maneira geral e daí depois de maneiras específicas. Tá, então o que que primeiro vamos pensar no preparo de vocês. Como eu hoje na aula, às 10 horas do grupo de pesquisa eu falei e falo sempre, é, é, eu gosto de pensar no planejamento. O que que vocês querem fazer daqui 5 anos? Como é que eu quero estar daqui 5 anos? E aí você vai se planejar. O que que vocês, seja de direito, seja de qualquer outro curso, têm que pensar? O que que eu tenho que ter? É evidente, tem que ter o conhecimento hoje de línguas, ele é inevitável.
tenho que ter o conhecimento de inglês, mas não só em inglês. Nós temos uma das questões, e a própria PUC oferece, o curso de mandarim. É um curso que hoje é importante, não pode se prescindir. O espanhol também é um curso, é a segunda língua na Europa. Todo mundo fala espanhol, é impressionante. Mais do que o francês, mais do que o. Não fala inglês, tudo bem. O francês não gosta que você fale inglês. Então, ou você fala em espanhol, ou você fala em francês. Mas em inglês ele não gosta muito. Mas, então, tenho que estar preparado em línguas? Tenho. Mas o que que eu tenho que fazer mais ainda? Na época de faculdade. O que que eu, a vantagem de ser jovem há mais tempo é que de ter sido já diretor de curso, já tido, ser avaliador do MEC. Então, a vantagem de ser jovem há mais tempo é que você vivenciou mais e acaba sabendo algumas coisas. Então, o que que eu penso que vocês têm que se preparar? Tem que ter um curso de oratória, façam um curso de oratória. É importante saber se comunicar, muito importante. Acho também um curso de leitura dinâmica que é parecido, não é totalmente igual, mas vocês encontram aí com o curso de memorização. O curso de memorização é fundamental. Veja, eu tenho condições de ler um livro de 700, 800 páginas é, em 3 ou 4 horas, e sabendo as coisas principais. E eu tenho essa capacidade. Eu tenho uma biblioteca bastante grande e eu tenho essa capacidade. Eu sento e pronto, já li o livro. Então, mas o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que se preparar nisso? Tem. Para que que eu vou me preparar? Eu digo para vocês sempre: existe o eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não quero. Quero, mas não posso, não é uma escolha. Só é uma escolha quando eu posso, mas não quero. Aí sim eu posso escolher. Mas na medida que você se prepara, amplia-se o leque. Amplia-se o leque. Ah, você tem que pensar o seguinte: o adversário de vocês é a vontade de vocês, até onde vocês querem ir. Cumprindo esse requisito, preparados para isso, poxa, então vamos fazer os próximos desafios. Eu quero fazer concurso, eu quero advogar, eu quero trabalhar em empresas, eu quero, tudo bem, mas vocês têm que ter essa questão básica antes, para poder se comunicar, para poder ter uma leitura rápida, uma boa base em línguas. Isso é fundamental. Tá bom. Agora vamos no nosso campo, as coisas que nós podemos e o que que é oferecido para vocês. Bom, o pessoal de direito, mas não vou falar só de direito, mas inicialmente vamos pegar os bacharéis em direito, mas depois vamos generalizar. Na questão do direito, nós temos a possibilidade, é claro, eu posso ir para o direito público ou para o direito privado. Se eu for para o direito público, eu vou trabalhar, posso trabalhar em organizações internacionais. E aqui tem um outro aspecto. Eh, as organizações internacionais, elas pagam melhor, elas remuneram melhor se você tiver mestrado e doutorado. Então, isso é uma coisa que eu posso ser remunerado. Por exemplo, uma colega de vocês, que foi minha aluna, hoje é uma das diretoras do Banco Mundial. E é formada na PUC. Formada na PUC. É uma das diretoras do Banco Mundial. Ela é referência, está sempre no mundo todo, me manda olha, professor, estou aqui, e é uma coisa muito interessante. Ela não quis seguir a carreira diplomática e quis trabalhar nas agências da ONU. E nas agências da ONU, existe a possibilidade de você trabalhar, porque quando a gente fala da agência da ONU, as organizações internacionais governamentais, elas estão sob o guarda-chuva do sistema da ONU. Estão no guarda-chuva do sistema da ONU. Então, todas estão. Você pensa assim, a OMC. A OMC está ligada ao braço da ONU, tá? Que trabalha com a parte ligada
ao setor tanto social quanto econômico, ao Conselho Econômico e Social da ONU, né, que está vinculado, a OMC está vinculada a esse, o FMI está vinculado a esse, o Banco Mundial está vinculado a esse setor, a Organização Mundial da Saúde está ligada a esse setor, a Unesco, que é o meu favorito, ela está ligada a esse setor. Mas também existem outras questões. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados está ligado à Assembleia Geral, a, a, ao Acnur, a Unicef está ligado à Assembleia Geral. Então, são criados esses organismos. Quem que vai trabalhar? Como é que eu consigo trabalhar nesses organismos? Bom, é vontade, eu quero ir trabalhar. Hoje, por exemplo, eu anunciei lá no nosso grupo, pela manhã, que nós estamos. A PUC finalmente assinou, depois de 2 anos de briga, e eu acabei redigindo o convênio, entre a PUC e a Secretaria do Mercosul. Então, possibilita os alunos de graduação, mestrado e doutorado a fazerem estágios lá no Mercosul. Eu vou saber dos detalhes na segunda-feira, tem uma reunião na segunda-feira sobre isso. Esse é uma na verdade, é um tripé que eu tenho intenção. Eu tenho intenção de fazer, o Mercosul foi o mais fácil, agora eu quero fazer com a CEPAL, que também é muito interessante na parte mais econômica, né? Que é no Chile, e depois com a OEA, fazer o convênio da PUC para cada um de vocês trabalharem, fazer estágios, e isso não tem preço. Fazer estágio em outros lugares, outras experiências, outras maneiras de pensar, isso não tem preço. Mas na parte do direito público, então eu vou trabalhar nessas organizações internacionais. Mas eu quero mais, eu quero seguir a carreira diplomática e consular. No sistema brasileiro, diferente dos outros, não existe um plano de carreira consular ou um plano de carreira diplomático separados. São todos juntos. Então, daí você vai ter que ter um curso superior, qualquer curso superior. Até tem que foi minha monitora, ela acha que passa dessa próxima vez. E tem alguns ex-alunos que são diplomatas. Então, tem que fazer o Itamaraty, são 2 anos. Você tem um curso superior, qualquer curso superior, daí faz em 2 anos e ingressa na carreira diplomática, começa como terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe. O embaixador sempre é o ministro de primeira classe. Então, opa, e o que é a embaixada? A embaixada representa o país em outro país. Ela é o país em outro país. E o embaixador ele vai sempre apresentar as credenciais ao chefe de Estado, nunca ao chefe de governo, mas ao chefe de Estado. Então, vai apresentar para a rainha da Inglaterra, o rei agora, né? O rei Charles vai apresentar suas credenciais. E já os consulados, eles têm uma outra função. Ele tem a função de incrementar as relações entre pessoas naturais e jurídicas. Então, o consulado tem função notarial, fazer de registros, tem questões ligadas, pode fazer casamento, pode fazer. Então, e onde é que vai ter os consulados? Consulado pode ter mais de um consulado por país, depende a região. Eu conheci nos Estados Unidos uns 4 ou 5 consulados brasileiros. Tem em Filadélfia, tem em Nova York, tem em Chicago, consulado geral, inclusive em Chicago, tem em Houston, tem em Dallas, tem em Sacramento, tem em Los Angeles, tem em Seattle, então tem na Flórida, tem em Miami, embora não seja a capital, tem em Miami. Então, nós temos vários consulados, como tem aqui dos Estados Unidos, consulados americanos aqui no Brasil. De fomentar negócios, né? Fomentar negócios. Até é bem interessante. A embaixada e o consulado às vezes estão juntos. Sim, quando vai envolver uma questão. Por exemplo, há 2 semanas atrás,
nós estávamos com negócios lá na Tailândia, teve um evento na Tailândia importante, estava o nosso parceiro lá e estava o representante do MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e mais o embaixador, né? Então, há um staff do Estado participando desse negócio. Mas você está na natureza do direito ao público, está representando isto, está atuando nessa área. É uma área muito legal, e que altamente promissora e que tem vagas. Sempre tem vagas. Nunca preenche o quadro. A prova é difícil, tem que saber um outro idioma, ela é classificatório, tem que saber bem história e geografia do Brasil, tem que saber história geral, tem que saber direito, noções de economia. Então, tem que estar bem preparado para isso. Bom, na questão do direito público, mas eu quero trabalhar numa organização internacional sem ser diplomata. Posso também. Estão sempre abertos vagas. Aqui no Mercosul, agora nós vamos saber sempre em primeira pessoa, quando abrirem vagas para concursos, mas estão sempre sendo abertos vagas para concurso para vários setores, não necessariamente ligados ao direito, que efetivamente as organizações internacionais elas são alimentadas exatamente por isso, por pessoas que não necessariamente são diplomatas ou cônsules. Então, há essa possibilidade, é um terreno muito interessante, e que pode ser feito. Eu também quero, dentro dessas organizações internacionais agora não governamentais, nós temos também, volta e meia, eu tinha um pessoal de relações internacionais, meus alunos, que foram auxiliar vários grupos, inclusive os Médicos Sem Fronteiras na África. Estavam lá, é interessantíssimo que eles vieram fazer para nós um apanhado das atividades. Então, a questão da divulgação é uma questão importante e é um ideal. Porque aí estamos em um outro aspecto importante. O que eu quero com o direito internacional? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar em uma parte que me dê uma satisfação pessoal, que ajudar o próximo, e o dinheiro não é tão relevante. No direito internacional, isso tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. Você pode trabalhar. Eu quero trabalhar lá com o Acnur, eu quero trabalhar na questão de paramédico, quero fazer o curso de paramédico e trabalhar naqueles setores junto à Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, o Losango Vermelho. Há espaços, há espaço. O dinheiro é bom, mas não é muito. Há espaço. Eu estou trabalhando para uma satisfação pessoal. Uma coisa é o seguinte, o que que eu quero? Quais são os meus planos? O que que eu quero no futuro? É difícil nessa idade de vocês poder escolher. Eu tenho uma ideia do que eu quero, mas nem sempre o que muitos de vocês, eh, não vão seguir exatamente a carreira que vocês estão estudando agora. Mas isso depende. Se eu quero ser juiz, tudo bem, mas muitos não vão seguir. Vão seguir outras áreas. O curso de direito dá essa possibilidade de desenvolver um raciocínio lógico, a construção de um raciocínio lógico. O direito é incomparável nisto. A ideia kantiana, né, ela é muito presente na estrutura do pensamento jurídico. Ok. Então, eu posso trabalhar nessa parte, também por ideal, posso. Eu também posso associar as coisas. Eu quero ganhar dinheiro com o direito nacional. O direito internacional é um lugar ótimo para se ganhar dinheiro. Por quê? Bom, vamos pensar na nossa estrutura. Os cursos hoje existentes e a localização geográfica do Brasil tem tudo a ver com isso. O direito internacional nas universidades, ele, embora no programa atual do MEC
ele seja uma matéria estruturante, é, ele não é muito valorizado. Verdade seja dita. Nós temos aí, você tem direito civil, direito penal, processo civil, processo penal. O Brasil, ele é um país continental. É difícil imaginar o tamanho do Brasil. Eu posso falar de cadeira, eu conheço quase todo o Brasil. E é inacreditável que pense que em Roraima, Roraima está mais perto do Canadá do que do Rio Grande do Sul. Caramba, isso é uma coisa gigantesca. Nós temos dificuldade até de pensar no Paraná. O Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados e é gigantesco. Nós temos 56% do território nacional na região amazônica. Mas para nós, a região amazônica nos é estranha. Como é que eu posso dizer, muitos anos atrás, nós estávamos no Chile e perguntar, meu pai é sempre um gozador, perguntaram para o meu pai, não sei, como é que é viver no Brasil, nessas matas brasileiras? E meu pai é um tremendo gozador, nós morávamos em Curitiba. É um tremendo gozador, olha, nós moramos em casas nas árvores e nos locomovemos por cipó. Né? Nos locomovemos por cipó. Por quê? Porque não se tinha ideia do que é o Brasil. Nós não temos ideia do que é o Brasil. É, a razão, ela tem várias razões por isso. Tem razões sociais, econômicas, culturais, geográficas, óbvio, né? Nós estamos isolados, a América do Sul está isolada entre dois oceanos, e isso dificulta muito. Eu posso dizer também, antes de avançar nessa parte, eu posso dizer também de uma experiência minha. Eu tinha passado fazer intercâmbio no AFS, para os Estados Unidos. Mas para você ir para os Estados Unidos, da minha época, da idade de vocês, precisava pagar para o Estado fazer um depósito compulsório, que não devolvia, e era caríssimo. E meus pais eram funcionários públicos e não tinham esse dinheiro. Resultado, eu não fui. Não tinha como. Os meus filhos foram. Meus filhos foram fazer intercâmbio, etc. Mas na minha época era difícil, era tudo difícil, era tudo difícil. Mas isso reflete uma posição de nós em relação ao mundo. Nós temos e aqui é uma crítica, nós temos um modelo educacional neocolonial. Nós estudamos história dos Estados Unidos, estudamos história da Europa e pouco conhecemos da nossa própria história. Pouco conhecemos. É lastimável, conhecemos muito pouco da nossa história. Então, esse é um pecado. Esse é um pecado. Só que, embora conheçamos a história dos outros países, quando falamos de direito, nós privilegiamos o nosso direito e esquecemos que nós somos apenas um dos 197 países do mundo. Só somos um dos 197. E nem o Brasil usa a lei brasileira nas questões de direito internacional. Nem nós usamos a lei brasileira. Caramba, mas ao mesmo tempo nós somos um país continente. E é evidente que direito civil e direito penal são importantíssimos. São importantíssimos. Mas o que refletiu isto? Refletiu que é o seguinte: quem vai fazer os contratos, o modelo, quem faz os contratos internacionais, não somos nós. São os países do centro. E nós apenas cumprimos. Quem faz o transporte, não somos nós. São os países do centro. Nós apenas produzimos a mercadoria. E eles ditam o preço e onde e eles decidem onde vai ser. Nós queremos vender para tal país, eles levam nas condições que eles estabelecem. Por quê? Porque nós não temos na faculdade, nós não estudamos direito aduaneiro, nós não estudamos direito marítimo, nós não estudamos contratos internacionais, não estudamos. É um perfil neocolonial. É um perfil neocolonial. Porque o Brasil é muito grande e nós não nos damos conta disso. E as universidades, malgrado tenham suas dificuldades, mas
o direito é dinâmico, nós temos cada vez novas matérias, novas questões de conhecimento, mas por uma posição econômica, eles mantiveram a mesma estrutura da carga horária para manter o curso em 5 anos. Senão, seria 7 anos, 7, 8 anos. Aí seria outra coisa. Então, sacrificou-se, na verdade, tudo. Mesmo as matérias que seriam nucleares para vocês, civil, penal, processo civil, elas são dadas muito superficialmente. É só para o conhecimento. Então, esse é um problema de estrutura. Como é que nós compensamos isto? Na PUC, nós temos grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa procuram suprir as deficiências que a sala de aula dá. A sala de aula vai dar um breve verniz de uma camada só, de uma camada só. Depende de vocês fazer o desenvolvimento. Então, em outras palavras, lembre-se há pouco que eu falei, olha, nós temos que pensar em dominar um outro idioma além do inglês. Nós temos que pensar, fazer o curso de oratória, temos que fazer o curso de memorização ou leitura dinâmica, mas também temos que investir em determinados setores que nós vamos nos identificar mais. Nós temos que fazer PIBICs e temos que participar de grupos de pesquisa. Senão, nós estamos cometendo um pecado. Contra nós mesmos. Nós estamos cometendo um pecado. Nós temos que nos desenvolver. Claro que é um processo de descobrimento. E é claro que vocês não devem pertencer a só um grupo, que conheçam vários, que conheçam várias formas de pensar, várias questões que são importantes. Bom, então, tá bom, eu estou me preparando para isso. Agora, no setor privado. No setor privado, nós temos a questão da advocacia, da consultoria, é a área que eu atuo, é uma área que eu atuei. Hoje eu estou numa posição um pouquinho diferente, mas hoje eu sou mais player, mas eu fui advogado de empresas internacionais e fazíamos outros contratos. Nós temos que conhecer os sistemas jurídicos, temos que analisar com quem e as condições que vão ser feitas todos os transportes. Isso é uma coisa que tem campo, mas você tem que dominar outros idiomas. Legal. Agora, tá bom. Mas eu quero na posição também privada de negociação. Eu quero ser, como acontece com muitos, eu quero fazer a mediação, mediadora internacional, de questões de conflitos. Eu vou ter que conhecer os sistemas. Vou ter que conhecer os sistemas jurídicos, vou ter que dominar idiomas, eu vou ter que ter uma base que me permita falar bem, uma base que me permita ter raciocínios rápidos. Então, o que que eu tenho? Essa base que eu comentei com vocês, leitura dinâmica, curso de oratória, outros idiomas, isso aqui vai ser essencial. Isso vai ser essencial. Hoje, onde é que eu me posiciono? Eu não mais advogo, eu faço algumas consultorias, mas eu atuo mais como uma intermediação, então importador e exportador. Ah, eu vou falar com os chineses, nós falamos em inglês, mas o inglês do chinês é horrível. Eu devia aprender mandarim, eu não aprendi mandarim, mas paciência, eu já estou chegando aos meus 70, tem outras questões ainda que eu quero superar, mas vocês não. Vocês podem se preparar. O currículo, fazer um belo currículo, isso é uma carta de apresentação de vocês. Nós somos o tamanho do que nós usamos, do que nós queremos. Se nós queremos ir longe, puxa, vamos longe. Há uma compensação. As maiores ações que eu ganhei, elas foram ligadas à legislação aduaneira comparada, ao direito aduaneiro e ao direito marítimo. Sem dúvida, foram as questões que mais me marcaram na vida e é um campo que carece de profissionais. Carece de profissionais. Então, puxa vida, se vale a pena fazer isso, vale a pena. Mas também vale a pena também. Não é, o dinheiro é importante, não nego, mas eu também tenho outras questões.
Então, nós temos esse espectro que eu apresentei para vocês, ah, em que vocês podem explorar. Lembre-se, agora, se é direito ou não, ou qualquer outra área, eu posso trabalhar nessas agências internacionais, governamentais ou agências internacionais econômicas. Eu posso trabalhar em uma empresa, ter um contrato de expatriado. É evidente, eu tenho vários amigos, tenho parentes que fizeram exatamente isso, conheceram o mundo nessa condição, dominando outro idioma. Essa é uma questão capital para o que eu queria conversar com vocês. Bom, eu fiz uma exposição rapidinha, agora fico à disposição das dúvidas, angústias e outros fatores aí. Iva, com você. Primeiramente, muito obrigada, professor. É sempre muito bom ouvir tudo que você tem a passar para gente. Eu acho que isso é, na verdade, uma das coisas favoritas minhas do NEAD. Então, por isso também que eu fiquei um pouco triste de ter saído mais cedo hoje. Mas, quando o senhor mencionou sobre mediação, eu quase interrompi no meio para mencionar que, para destacar o que o senhor tinha dito sobre entrar em mais grupos de estudo. Então, ter uma abrangência de focos. Então, a gente tem na PUC o GEM, por exemplo. Nós fazemos muita competição, gente. Só até agora, no ano, nós já participamos de três. Nós participamos de três competições. E, por exemplo, a que eu participei era online. Então, a gente não precisa necessariamente estar gastando milhares de reais para ir para o outro lado do mundo. A gente consegue fazer competições internacionais, a gente consegue fazer competições nacionais em mediação, que é uma área que está em muita expansão, é uma área que está sendo valorizada, mesmo que no Brasil nem tanto, a gente está abrindo o mercado. Então, é muito importante que vocês aproveitem que a gente está nessa ascensão, obviamente E aproveitando o é que a gente verdade. faz no grupo também de competição. Não só na questão da competição, porque nesse momento é sempre o desafio, convoca a gente, os Sim. desafios sempre convocam a nós para participar, mas é a compreensão em que o Brasil, como é que eu posso colocar para vocês? O Brasil, historicamente, a geração anterior a mim, a geração de meu pai é formado em História, Geografia, Filosofia e Direito. Tem um conhecimento gigante e tal, está vivo ainda, com seus 87 anos, tem um conhecimento gigante. Ele nunca teve direito internacional, nunca estudou. Quando eu estudei direito internacional, era uma matéria eletiva, era uma matéria eletiva. Porque, veja, isso reflete na posição dos nossos juízes. Os nossos juízes estão atrasados, de maneira geral, não é culpa deles, estão atrasados de maneira geral com o pensamento moderno. Até mesmo a instituição hoje da mediação, da arbitragem, é uma instituição estranha para a geração, para a minha geração, por exemplo. Embora eu conheça bem, mas é algo distante do que é uma nova forma de pensar do direito. E é o que vigora, principalmente na parte comercial. Pessoal, o que nós fazíamos antes? Nós, quando elegimos o foro, o Brasil elegia o foro nos contratos internacionais, nós sempre colocávamos como foro competente, não o Brasil, mas o Estado de Nova York. Por causa do Tribunal de Nova York, a compreensão que eles têm da aplicação do direito ao seu privado é diferente, é mais ampla, e colocávamos lá. Só que o processo judicial é um processo moroso, mesmo nos Estados Unidos, né? É um processo moroso. E o que acabamos fazendo? Tempo é dinheiro, vamos criar mecanismos que acelerem mais. E nos utilizando de alguns conceitos do direito ao solo público, que é o compromisso. Nós transportamos esse conceito para o direito ao privado e para o direito só econômico, então as partes se comprometem a respeitar o laudo arbitral. Então desenvolve o Instituto da Arbitragem depois da mediação e, esse fator, onde é que atingiu antes no direito internacional público? No Banco Mundial, no sistema Banco Mundial.
Ele vai ser um dos instrumentos desenvolvidos por lá. Aí, onde é que ele vai ser aperfeiçoado? Dentro ainda de uma perspectiva de direito internacional público econômico, no sistema da OMC, mas que apresentou um defeito. Os americanos começaram a levar muito na cabeça e resolveram o segundo grau, trancou. Não tem, porque lá funciona o consenso negativo. Quem é contra tem que levantar a mão. Eu estou sendo contra, estou sendo prejudicado, tal. Então, é o consenso. Os americanos travaram o avanço das eleições dos novos integrantes para o segundo grau na OMC, que era um sistema muito dinâmico, um sistema muito dinâmico. Então, que agora, vamos fazer a reforma do sistema. Pois é, nós estamos agora em uma crise interessantíssima. Bom, o professor fala isso, é verdade, porque nós estamos o choque, o modelo que nós temos hoje é um modelo de 80 anos. É um modelo internacional, o sistema internacional é um modelo ancorado não nos estados, mas nas organizações internacionais. Nas organizações internacionais, elas vão esmiuçar as questões que os estados antes discutiam entre si. As organizações, seja questão de saúde, seja questão de alimentos, seja questão de transporte, então esse sistema ele veio em um momento histórico do término da Segunda Guerra Mundial. E esse momento que nós vivemos nesse agora com o presidente Trump, ele está quebrando o sistema internacional. Vamos ver se vai estar quebrado ou não. Vamos ver se há reação a essa pressão, como parece que está havendo, coisas impensáveis. A Coreia do Sul, China e Japão unidos frente à posição americana. A Europa está se unindo frente à posição americana. A América Latina, na reunião que houve a participação do presidente Lula, está articulando também frente à posição americana. Então, está muito interessante. Essas reações são muito interessantes e elas podem culminar com o fortalecimento do sistema internacional, a reafirmação do sistema internacional. Na verdade, o presidente Trump, nós temos que aguentar mais 1 ano e 3 meses. Daqui 1 ano e 3 meses, nós vamos ter eleições de meio de mandato dos Estados Unidos e tradicionalmente, o executivo perde a maioria, né? Se tiver maioria, ele perde. Então, hoje a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, é americana, e também na Suprema Corte a maioria é conservadora, e isso vai modificar-se daqui 1 ano e 3 meses. E o presidente Trump tem ciência disto. Ele quer acelerar as coisas para ontem. Isso nos dá um impacto que, de repente, parece o fim do mundo. Nada, não é nada disto. Existe muita retórica. O que ele coloca é um modelo americano do Theodore Roosevelt, do Big Stick, com a diferença que agora tem bomba atômica que pode destruir o mundo. Mas é um sistema que trabalha é, é, com no máximo um bilateralismo, né? É o do ganha-ganha, mas isso é um sistema um pouco nocivo, né? É um sistema ultrapassado. Retornar ao passado nunca é igual, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses a respeito disto. Por isso, vale a pena o sistema internacional, vamos ver o quão forte ele é para reagir a isto, e isso é bom que aconteça. Mas, professor, o sistema internacional não garantiu a paz. Não, garantiu. Nós temos o conflito, são conflitos periféricos, eles não ameaçam a questão central. Isso é uma diferença importante. Mas a guerra da Ucrânia e da Rússia, ela não é uma guerra total. Ela não é uma guerra total. Ela é uma guerra ruim, claro, fica na Europa. Ameaça o sistema europeu está ameaçado, mas ela não é uma guerra total. Há um certo controle aí. Então, vamos esperar o que vai acontecer para o futuro. Por isso que eu digo para vocês que as profissões que eu nominei, elas não estão ameaçadas. Quando muito fica um pouco de suspense, mas o Charles Mauzaré, na sua obra A Lógica da História,
ele lembra que depois de toda a convulsão, parece que tudo foi premeditado, né? Tudo foi premeditado. E é isso que vai acontecer. Bom, Iva, talvez, desculpe ter interrompido. Imagina, professor, suas contribuições sempre são ótimas. É, eu acho que eu pessoalmente não tinha pergunta, porque eu sei que o pessoal do grupo tem muito interesse na área diplomática. Então, eu acho que se o senhor quisesse trazer algumas dicas também em relação a concurso, em relação a carreira, ao contato que o senhor tem com o pessoal da diplomacia, eu acho que seria interessante, porque tem muitos interessados no grupo. O representante aqui é um amigo meu, inclusive, faz parte ele faz parte do conselho da OAB, de Direito Nacional, ele é um dos conselheiros. E, bom, você vai ter que se preparar, né? Tem cursos preparatórios para o Itamaraty, saibam que tem que ter um curso superior, né? E focar na questão de o português tem que ser perfeito, tem que dominar o inglês e um outro idioma, tem que saber é, bem história e geografia mundial, história e geografia do Brasil. Eu até, questão de uns 10 anos, eu até fiz uma questão para o Itamaraty. Ah, eu lembro de uma questão que propus, né, o professor Jorge Fontoura, um amigo meu, ele organizava as provas do Itamaraty. Não, organize aqui, tá, tudo bem, bom, fizemos. E eram questões ligadas à história, ao conhecimento geral. Você tem que conhecer a história da América Latina, tem que conhecer a história universal, a história do Brasil, tem que conhecer noção de economia, noções de direito. Essas são questões básicas. Mas, e tem que se organizar para estudar. Como é que nós nos organizamos para estudar? Cada um tem sua particularidade. Eu, por experiência, estuda 2 horas por dia no mínimo, tá? E depois vai fazer outras coisas. Mas daí você tem que ter um método. Um método para estudar. Cada um desenvolve o seu próprio método. Tudo tem método. Tudo. Para dar aula tem método. Para fazer um artigo tem método. Até tem eu coloquei lá no meu nome, tem no NEAD noções de como fazer um artigo e como fazer um projeto, que vocês podem aproveitar, está lá disponível. E que, de qualquer maneira, você sempre tem que planejar. Como é que eu quero planejar para estudar? O que que eu vou estudar hoje? Até onde eu vou estudar hoje? É tudo questão de método. É, é bom fazer aquele curso de memorização? Fundamental, fundamental. Você tem que se preparar. Quero fazer, é uma profissão que vale a pena? Vale, vale. Vale a pena, tem as suas dificuldades, como todas as profissões, é uma carreira pública, não esqueço disso. Então, vale a antiguidade e merecimento, né? Vale a antiguidade e merecimento sempre. Começa com antiguidade e merecimento, até que você chegue a ministro de primeira classe, que é o embaixador. Então, dá de 25 a 30 anos de carreira. É, se eu posso, nesse meio tempo, vou servir vários países, vai servir vários países. Você pode exercer aqui no Brasil, tá? No Brasil. Você pode exercer a carreira consular junto, né? Você é do corpo diplomático, mas está no exercício consular. Nos Estados Unidos é separado, nos outros países é separado, mas nós temos esse sistema, né, que acaba ajudando bastante. Você tem ampla gama de experiência nisto. Como eu disse, ó, como aconteceu na Tailândia, essa semana passada aí foi em Tóquio. Eu, eu- o ano passado eu participei da criação, não, já estava criada, eu comprei cotas de uma empresa em Singapura. Então, essa empresa tem uma representação em Singapura, tem representação na Malásia, na China e no Japão. Então, eles participam desses eventos da exposição de produtos brasileiros no exterior.
E é muito interessante. Então, está sempre o embaixador, está sempre o cônsul, está sempre o adido de comércio. Ah, eu posso ser um adido comercial? Posso exercer essa função. Depende da minha vocação. Ela é uma função pública, né? E é muito interessante, né? Muito interessante. Mas eu estou alocado. Lembre-se, tem que saber mais de um idioma. Eu faço parte do Ministério da Agricultura, né? Do MAPA. E posso ser como adido comercial junto à embaixada? Posso, posso estar nessa função também. Vai aprender um bocado de coisa. Ao mesmo tempo, eu posso ser contratado por uma empresa, por exemplo, a Apex. Tenha Veja como estava a situação. Naquele momento, estava com falta de representantes que tinham essa condição, que falassem 3 ou 4 idiomas em Singapura. Contrataram uma peruana para o serviço. Putz, uma peruana, por que não uma brasileira? Pois é, naquele momento foi uma peruana, que nós não tínhamos brasileiros com a fluência que seria necessária. E ela reside lá, recebe bem, né? Recebe em dólar, recebe bem, e representa vários setores, tá mais de um ano lá. Mas isso é um local. Nós temos vários outros locais que são locais estratégicos. O pessoal tem. É uma iniciativa privada que coloca alguma pessoa lá que representa os interesses de vários locais. Por exemplo, a Associação Brasileira de Café é outro que está sempre precisando de gente, e ela é de natureza privada, sempre precisando de gente que possa atuar nesses setores, desde que domine mais de um idioma. Na região ali do Oriente Próximo, bom, o Farsi é uma língua que pode ser utilizada. O inglês e o Farsi, certamente. Ah, Nós vamos ter o Afeganistão, parte do Paquistão, parte da Síria, parte do Irã, se comunicam em Farsi. Eu até fui advogado de uma tradutora aqui, ela era fluente em Farsi. Então é uma coisa muito, muito interessante. São setores que, vejam, vocês têm que se preparar. Vocês têm que se preparar. Vocês estão concorrendo com vocês mesmos. O que tem que fazer? Essas questões que eu falei são básicas para se preparar para o futuro. Então, daqui 5 anos, como é que eu quero estar, mas quais as condições que eu quero para cumprir esses requisitos? Eu tenho que me preparar bem. Eu falo porque eu fiz. Eu fiz curso de oratória, eu fiz curso de leitura dinâmica, eu fui para o francês, né? Mas na época eu tinha a opção de o inglês, mas eu fui para o francês e o espanhol, mas hoje é o mandarim. Hoje é o mandarim. Nunca íamos pensar, no começo, na final dos anos 70, que o mandarim ia ser tão importante. Mas para vocês é. Gente, faz diferença. Eu quisera poder falar mandarim para falar com os chineses, porque é muito difícil o inglês deles. Você tem que entender várias vezes, é difícil. Então, aprenda o mandarim, tá? É uma língua difícil, mas vocês são jovens. Aprendam, claro, inglês, o espanhol, são questões fundamentais, muito mais do que o francês, muito mais do que o alemão, o italiano. É bom saber várias línguas, mas se eu dissesse para vocês quais são as importantes hoje na questão do comércio, sem dúvida nenhuma, com o Oriente é o mandarim, com o inglês e mandarim, com a Europa é o inglês e o espanhol. Com a Europa, o espanhol é o segundo idioma. Com os Estados Unidos, mesma coisa, inglês e espanhol. Com a América Latina, é o espanhol e o inglês, é invertido. Na África, é o inglês, aí vai se comunicar mais é o inglês. O árabe podia ser utilizado. Pode ser utilizado também.
no Oriente Médio, o árabe e o inglês, no Oriente Próximo, o inglês e o farsi. Né? Então, essas questões que vocês têm que pensar nesse contexto. Né? Bom, pessoal, estou aberto a dúvidas, angústias. O que Então, vocês querem? nesse quesito de idiomas, a gente, da coordenação, gostaria de fazer recomendações de escolas de idiomas aqui em Curitiba, que eu vou estar encaminhando o link depois no grupo. A gente tem uma escola muito boa que chama Centro Ásia, que eles ensinam coreano, mandarim e japonês. Você pode escolher qual for mais seu agradar, área que você tem mais interesse. Eu faço mandarim deles atualmente, eu recomendo. O mandarim deles é excelente, é um professor ótimo, é um homem natural de Taiwan, o Shun, professor Shun. E realmente é muito bom, porque eles te preparam para essa questão profissional mesmo, para você conseguir se comunicar com os chineses. É uma potência em ascensão muito grande, não só a China, Hong Kong, Taiwan, são países ali perto que falam mandarim e você tem essa necessidade de aprender para se comunicar, porque são parceiros comerciais muito importantes do Brasil. E para o resto da Ásia, de qualquer forma, ainda é muito importante. Dentro dos outros idiomas que o professor mencionou, o PUC Idiomas oferece o espanhol e o francês, mas a gente também tem o Selim, que também oferece os dois idiomas, mas o PUC Idiomas é muito bom. Temos a Aliança Francesa e nós temos o Centro Europeu. Mas os mais, que pelo menos a gente recomenda mais, é o Selim e o PUC Idiomas, que já estão dentro da universidade. Para alunos da PUC, tem desconto no PUC Idiomas. Gente, o curso de francês da PUC Idiomas é muito bom. Eu só fiz um semestre, mas eu conheço outras pessoas que fizeram por mais e avançaram bastante nos níveis do idioma e é extremamente bom. E em relação ao Force, se alguém quiser aula particular, eu não tenho cronograma, mas eu posso inventar, porque meu objetivo era ser professora particular mais pra frente. Mas se me pagarem 5 salários mínimos, talvez podemos considerar. É uma questão de preço, tá certo. Precificação, realmente. Se alguém tiver interesse em alguma outra língua asiática, pode entrar em contato comigo. E acho que a Marina tinha alguma coisa para comentar. Professor, em questão de carreira internacional, eu sinto que, principalmente na ONU, é muito mais de contato de networking do que qualquer outra coisa. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente sente. Sim, por uma razão muito simples, né? Primeiro, o português não é um dos idiomas oficiais da ONU, tá? Então, já temos aí uma dificuldade. Segundo, parece que nós estamos muito longe. Lembre-se, o nosso modelo é um modelo neocolonial. Nós não pensamos no que o direito mais utilizado no mundo não seja o direito da Continental Law. É o sistema common law. E então, é uma coisa difícil para nós, da maneira como foi estruturado. Como é que nós vamos resolver esse problema? Bom, eu tentei alguns anos atrás que a PUC fosse uma depositária, é a biblioteca, uma depositária das publicações da ONU. Ah, não deu certo na época que os responsáveis estavam em férias, estavam com dificuldades, e a ONU estava passando uma dificuldade muito grande, mas eu vou retornar a esse enfoque. O objetivo é tornar a PUC um depositário da ONU, mas, como eu disse, o que que eu posso. Eu não sei se existe vida depois da morte, mas eu sei que nós temos que melhorar o mundo o máximo possível aqui. E uma das maneiras de melhorar o mundo é dar alternativas para vocês. No caso da ONU, você tem razão, há divulgação, mas nós não recebemos, porque não estamos interessados, há uma distância enorme como daqui do próprio Mercosul, sempre eu sempre recebo possibilidades de concursos, eu recebo, mas vocês não recebem, a PUC não recebe. Então, como é que nós vamos consertar isso? Eu vou me empenhar pessoalmente nesse sentido. Eu vou saber, por exemplo, na segunda-feira,
eu vou saber as condições em que nós vamos poder fazer os estágios com os nossos alunos para lá. Mas também saber o que que eles precisam da gente, que a PUC é uma coisa gigantesca. A gente não tem ideia de quantos cursos a PUC oferece e o Hot Milk da PUC é um laboratório extraordinário de criação tecnológica que vocês acabam sem ter a informação. Como eu tenho que visitá-los exatamente porque nos interessa fazer, ter a possibilidade de ter, como é que é, no NPI, fazer as patentes, as questões de discussão de venda de patentes para os países, principalmente sul-asiáticos, eu acabo participando muito disso. E tem cada coisa que é impressionante. Então, nós temos possibilidades de resolver problemas estruturais no Mercosul, a PUC pode auxiliar nisto, e nós vamos saber isso em primeira pessoa. Essa é a diferença. Nós vamos estar lá para saber. Mesma coisa eu quero fazer com a CEPAL, com a OEA, e você lembrou bem, a questão da ONU, eu já tentei uma vez, bateu na trave, vamos tentar outra vez, não tem problema, até conseguir. O não a gente sempre tem, isso que não seja óbice para nós desistirmos. Então, está anotado e me lembre nas próximas reuniões de como é que está isso aí, me cobre. Tá? Essa é a intenção. Vou cobrar sim, professor. Tá Pode bom, deixar que A a gente gente tem vai ficar assim. até o final do curso, tem mais 4 anos. A gente combinado, tem um tempinho ainda. combinado. Eu vou cobrar amanhã já. Ah, sim, eu vou. A semana que vem eu já entro em contato com a própria biblioteca e reforçar esse pedido, né, para voltar Uhum. a sermos os depositários das publicações da ONU. Isso para nós vai facilitar Sim. muito, Isso é muito, muito muito. legal. Tá? Gente, agora que a gente está ingressando mais no fim da reunião, alguém tem alguma dúvida específica? Uma pergunta que estava no fundo do coração, vocês queriam compartilhar, sanar? Com o professor. Bom, de qualquer maneira, eu estou sempre à disposição. A Iva é minha orientanda no PIBIC, tá? Então, e vários de vocês também participam do NEAD. Mas, independente disto, vocês podem tirar dúvida, podem perguntar. Pessoal, se é uma coisa que eu adoro realmente é ver vocês crescendo. Eu sempre digo que o Nietzsche dizia, né? Paga-se mal ao mestre quando se continua sempre a ser apenas o aluno. Vocês têm que superar, ir longe, e bem além. É essa a ideia. Né? É essa a ideia. Obrigada, Ok? professor. Isso aqui vai estar gravado, tá? Eu vou estar à disposição de vocês, caso queiram. E eu passo daí o link para a Iva. Não vai ser hoje, mas amanhã eu sintetizo isto. E aí passo para você, Iva, tá? Daí você pode poder divulgar para os colegas, tá bom? Obrigada, professor. Muito obrigada por Imagina. ter Muito dividido esse obrigada. tempo com a gente. Muito Eu obrigada acredito por que é um esse prazer. tempo, pelos seus conhecimentos, professor. Foi muito bom. Muito obrigada. Pessoal, um forte abraço a todos, então. Até a Abraço, próxima. professor. Tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. tchau.